E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você vai aprender mais como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo os movimentos de forma correta, para que você compreenda cada movimento do gráfico e saiba discernir o que é melhor. Se é melhor fazer uma compra numa região, se é melhor fazer uma venda numa região e assim por diante. Tudo isso passa por um crivo que eu chamo de um conjunto de regras que nós chamamos de contexto. Ou seja, quando você vai ler um livro, não basta você ler um verso do livro, um capítulo do livro, tem que ter um compilado de um contexto, de capa a capa. Você vai assistir uma série, não adianta você assistir um episódio, conhecer o nome de alguns personagens, tem que ter todo um contexto da série. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Então, o contexto gráfico nada mais é que esse compilado de informações que nós temos quando a gente vai analisar. Então você que está chegando agora, pare e pensa sobre a análise. Todas as vezes nós temos que ver uma análise acontecendo de forma clara. Como assim, Cadu? Por exemplo, eu chego aqui, eu tenho o quê? Região de resistência, eu tenho região de suporte, eu tenho outra região aqui, de resistência, neste exato momento, que é uma região que a gente chama no gráfico, para quem já acompanha os estudos, de uma região de equilíbrio. Nós chamamos de região de equilíbrio. Assim como nós temos aqui uma região de 100% de movimento de resistência, aqui nós temos uma região de 100% de suporte. Essa região de equilíbrio nada mais é que uma região onde ela traça o que? Um paralelo do canal superior e o canal inferior, no caso aqui formando dois canais. Então, através deste desenho gráfico aqui, eu consigo entender o que o preço está fazendo. Então, uma das formas, por exemplo, de eu entender, de eu fazer uma análise do gráfico, é também sabendo marcar as regiões e aplicar o padrão de vela nas regiões. Então, por exemplo, por que eu posso fazer uma venda nessa região de equilíbrio? Porque teve padrão de vela na região, mostrando possibilidade de venda na região, onde, juntamente com esse contexto, eu consigo avaliar a melhor aplicação. Eu sei que teve muita gente aqui, por causa de um volume como esse, saiu comprando. Só que eu sempre costumo dizer e sempre repito para todos. O padrão de vela e o volume são as últimas coisas que nós vemos. É o efeito daquilo que nós chamamos de análise. Ou seja, o efeito tem que estar trabalhando junto com a causa. Então não tem como eu ter um efeito que seja diferente da causa. Então quando eu entendo como que o gráfico está trabalhando, por exemplo aqui, eu sei que através da análise gráfica que eu fiz, eu sei que o gráfico está trabalhando vendido. Se está trabalhando vendido, aparece um candle de alta, com volume forte numa região que é um equilíbrio. Se o gráfico está trabalhando de venda, pessoal, esse padrão de vela ou esse volume não vai entrar no contexto de compra, ele vai entrar no contexto de venda. Então eu preciso encaixar a modalidade de venda na melhor maneira para eu poder fazer a venda na região. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Eu acho que só essa explicação, né, esse estudo sobre o que eu fiz aqui da região, opa, bateria fechando, esse estudo que eu fiz aqui da região já vale o seu like, né? Deixe então seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, para que você não perca nada do que acontece aqui no gráfico. Inclusive, eu deixo aqui para você que é novo no canal, um e-book inteiramente grátis. Este e-book aqui ele possui 36 páginas, são 16 padrões de velas que todo trader deve saber para você estudar aí e se aplicar no seu dia a dia.
onde você vai entender, vai compreender melhor sobre justamente esse efeito nas regiões, nas melhores regiões de entrada. Para baixar é simples, pessoal, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, abaixo de cada videoaula você vai encontrar os links para você fazer o acesso ao canal do Telegram, tá? Ou aqui, ó, na descrição do vídeo. Além do link do canal do Telegram para você acessar, você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar também o meu WhatsApp e você vai encontrar o link de acesso ao treinamento. Aqui, ó, no meu canal do Instagram, você também encontra, ó, meu Cadu Rinaldi, você encontra aqui o link de acesso ao treinamento, ainda com 60% de desconto, EAD Hunter, Stories, eu posto todos os dias aqui para você que quer ficar informado. Tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Aqui é o canal do Telegram, tá? Então, quando você entra aqui no canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, você clica sobre ela, abre dois links, você escolhe qual dos dois links você vai utilizar para fazer o download. Simples assim. Fez download, tá com os padrões de velas aí na sua máquina. Você aqui dentro, ó, tem a aula que eu subi ontem à noite aqui no canal, todos os dias às 18 horas e 15 minutos eu procuro trazer aulas aqui para vocês. Por isso que é importante você deixar a notificação ligada, deixar um like, se inscrever no canal para você não ficar de fora. Então, eu falei sobre alguns detalhes ontem de dois padrões de velas mais poderosos para uma reversão. É de suma importância para você que quer aprender mais e mais. E aqui você vai ver, por exemplo, alunos aqui, ó, como o José. Dá uma olhada, o José. Operando, ó, depositou R$100, dá uma olhada, pessoal. Ele depositou R$100, olha o fechamento dele aqui, R$2.494. O José é um aluno aí que mais de um ano que está comigo, mas dá uma olhada. Como é capaz, como você pode também. Ele utiliza também a ferramenta Hunter aqui, ó, que é um indicador que eu falo lá no módulo 13 sobre ele. Inclusive, se você quiser fazer aquisição, é só entrar em contato. Então dá uma olhada, José, ó. Analisando o gráfico, utilizando o indicador para auxiliar, simples, resultado absurdo. Meus parabéns, José. Aqui é o Thiago também, ó. Thiago, Deus abençoe você e sua família, meta batida, 2-0, Thiago aqui batendo meta, fazendo o que deve ser feito, né, Thiago? Meus parabéns. Aqui é o Iremar, ó, também batendo meta, cada dia que passa, clareia mais os ensinamentos. Meus parabéns, Iremar. Iremar é aluno novo, altamente lucrativo. Esse aqui é o Antônio, ó. O Antônio batendo meta também. Bom dia, Cadu. Análise dos gráficos. Análise gráfica é vida. Obrigado pelos ensinos. Olha aí os alunos. O Wesley aqui, ó, fechando 5-0. Deus abençoe você também, Wesley. Detalhe, né, pessoal? Isso aqui é o pessoal operando em OTC, tá? Aqui é o Luiz, por exemplo. O Luiz mora lá no Japão. Um grande abraço para você, Luiz. Olha a sequência. 8-0 em pleno OTC. Mas tem gente que diz que o OTC não é operável, né? Pois é. Aqui é o Gerson, até lembro do videozinho, o Gerson, fazendo a entrada lindamente, ó. Domingo, ó, 120 pila pro bolso, 130, né? Meus parabéns, uma entradinha assim. Esse aqui é o Genival, meu caro colega da área jurídica. Aqui o Genival batendo meta, ó. Olha o Genival falando, ó, 350 pila pro bolso, pleno domingão, e tá lá, né? E o Nildo aqui também batendo meta, ó. E o Nildo altamente lucrativo, em 26 minutos batendo sua meta praticamente. Aqui o Francis, ó, uma entradinha, 300 pila pro bolso e assim batendo sua meta. Pessoal, ficaria o dia inteiro aqui como o Luiz, ó, utilizando o indicador Hunter. Ficaria o dia inteiro mostrando os alunos aqui para você, como você também pode ser capaz de ser um Hunter. Tá convidado, é só vir fazer parte do treinamento, tá? Um valor irrisório para você fazer parte, e você pode fazer parte também dessa família aqui. Bom, entradinha de venda aqui na região, né? Deu tudo certo. Agora o preço começou a fazer uma consolidação ali na região. Deixa eu ver se eu pego aqui, cadê o euro USD? Só para você ver aqui, ó. Tá vendo? O preço começou a dar uma consolidada aqui na região. Tá buscando
ganhar terreno na movimentação, não está tão claro. Vamos procurar um ativo um pouco mais claro para a gente poder operar com mais segurança. Euro JPY. Ó, o Euro JPY ele já mostra o que? Ó? Uma movimentação interessante do gráfico. Eu ia pegar ele aqui, não deu tempo. Eu ia pegar ele comprado até essa região, mas não deu tempo. Ele tem um movimento aqui, ó, de ignição. Tá chegando próximo a uma região de topo aqui no passado. Ele mostra aqui, ó, que é uma região que tem força de movimentação para segurar o preço. Quando eu faço, eu traço algumas linhas aqui, ó, você vai ver que o preço ele trabalha. É interessante, pessoal, que depois que você começa a analisar o gráfico, você começa a entender o gráfico, você vai ver que o preço ele começa a trabalhar de várias formas, de várias formas dentro da mesma região, dentro do mesmo local. É muito interessante isso. Ó, aqui, pessoal, existe uma certa oportunidade de venda, tá? Ela não é a melhor... eu ia falar justamente isso. Ela não é a melhor oportunidade, mas é uma oportunidade, tá? Fiz uma venda aqui nesta região, sendo que eu tenho uma região melhor acima. Se ele não fizer a movimentação esperada, a gente toma o loss, tá? Sem problemas. Acho que eu vou pegar com mais 2 taxas aqui, pessoal. Por quê? Eu vou pegar mais 2 taxas aqui. Você percebeu que o candle fechou com um pavio aqui em cima? Você percebeu que o candle fechou aqui com pavio? O candle fechou com pavio? O gráfico, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. O gráfico é observação. O gráfico é observação. Cadu, mas você operou numa região de resistência ali? Sim, pessoal. Olha só a análise que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma análise de tendência. Vai lá, fechou. Tá lá. Pegou 3 taxas. Glória. Pegou as 3 taxas, pessoal. Olha que entrada linda. Euro JPY. A moeda euro com o ien japonês. Olha que entrada maravilhosa. Por isso que eu falo para vocês. Aprenda análise gráfica. Aprenda a analisar o gráfico. Aprenda a entender as movimentações. Entenda os fundamentos da análise gráfica. Por que eu falo isso para vocês? Presta atenção no que eu vou falar agora. Os fundamentos da análise gráfica é o conjunto de regras que vai te levar ao contexto. Você vai compreender uma contextualização técnica. Por exemplo, vamos lá. Ó. Quando eu faço essa análise aqui, qual a expectativa da entrada nessa região aqui? O que eu falei para vocês? Que tinha uma região mais acima, que era melhor. Perfeito? Perfeito. Tudo bem. Só que a partir do momento, ó, que eu vejo esta movimentação, pessoal, ó, preço sai de região de suporte, preço continua fazendo suporte, preço chega em região de resistência. O que acontece com esse gráfico dentro dessa movimentação? Eu vejo um gráfico fazendo uma movimentação onde você começa a entender que a tendência está perdendo força na região. Deixa eu apagar a linha aqui, peraí. O pessoal diz que não gosta muito dessa linha azul quando eu marco, que fica difícil de ver. Só que eu preciso da dinâmica aqui nos movimentos, pessoal. Eu não sei se você reparou, mas você que segue o canal, quando eu marco com amarelo e com branco a tela, é que é mais importante. O azul é só alguma referência. É por isso que não precisa ser destacado, tá? Movimento, segundo movimento. E aqui, ó, terceira movimentação do gráfico chegando na região. Quando o gráfico começa a chegar nessa região aqui, ó, o que ocorre aqui, ó? Um lindo padrão naquela região. Cadu, mas ó, não chegou na máxima do pavio. Olha a minha região aqui, ó, tem máxima de pavio. Região, eu sempre canso de falar para vocês, ó, fechamento do corpo com máxima do pavio. Então significa que essa região aqui de resistência, vou até traçar aqui em vermelho para você ver, ó. Essa região de resistência, ela engloba toda essa movimentação, Cadu,
Então ela pega desde o fechamento do pavio lá ao fechamento dentro do candle aqui, exatamente. Isso aqui, ó, é a região de resistência. Então, a partir do momento que essa região de resistência ela alcança aquele movimento ali, ele está numa região de oferta. O que é uma região de oferta? Você que acompanha o canal aqui, você já aprendeu o que é uma região de oferta. O que é uma região de oferta? É onde o gráfico está vendido, ou seja, o gráfico está barateando, diferente de uma região de demanda. Aliás, recapitulando, região de oferta onde o preço está caro, então o gráfico está vendendo. Região de demanda, o preço está barato, então o gráfico está comprando. E tem sempre aquilo que eu comento com vocês, gráfico sai do ponto A, vem buscar ponto B. Gráfico sai do ponto A, vem buscar ponto B. Gráfico busca ponto A. Todas as vezes o gráfico vai chegar no ponto A? Não, pessoal. Você precisa entender o contexto. E aí eu entro novamente na questão dos fundamentos do contexto. A questão de aplicação daquilo que nós chamamos de técnica. Como é que eu vou fazer a contagem das tendências? Como é que eu vou saber se a tendência está chegando no final? Mas qual é a tendência que eu vejo? Qual é a tendência que eu analiso? Qual é a movimentação técnica? Por exemplo, tem muita gente que acha que este movimento aqui foi um rompimento numa região desta tendência de alta. Ah, Cadu, eu não entraria naquela região ali, ó, porque a tendência rompeu, formou um outro canal e depois voltou. Não, não rompeu, pessoal. Quem assistiu a aula, agora eu não lembro se foi a aula de ontem ou a aula de sexta, eu falei sobre a questão do rompimento, acho que foi sexta, né? A aula não é sobre rompimento, mas eu comentei sobre rompimento. O que acontece é que muitas pessoas, elas analisam o gráfico de forma errada. Tem gente que aprendeu que rompimento é aquilo ali. Se rompimento fosse aquilo ali, o gráfico não caminharia, o gráfico não teria movimentos. Então você tem que aprender os fundamentos da análise gráfica. Olha só que entrada linda. Quais fundamentos da análise gráfica, Cadu, você tem que entender? Olha só um padrão de vela aqui, chamado martelo de baixa. Olha o martelo de baixa aqui, ó. E eu fiz entrada ainda imaginando que o preço poderia vir buscar aqui. Tanto é que eu faço essa primeira entrada aqui, o preço retorna aqui em cima ganhando força, eu entro novamente, na expectativa de uma correção. Claro, por quê? Porque eu tinha analisado toda a tendência, eu tinha analisado toda a movimentação gráfica, sabendo de uma falha da região. Então, olha só o que aconteceu. Através desses fundamentos da análise gráfica, onde eu consigo entender o contexto, eu consigo entender qual é a melhor região. Quando eu consigo entender qual é a melhor região de entrada, eu consigo entender naquele movimento ali que pode haver uma falha naquele movimento. O que significa uma falha? O gráfico vai parar de continuar fazendo o movimento que ele está fazendo e vai mudar a sua forma de trabalhar. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu antecipei o movimento. Olha só, eu antecipei o movimento. Aqui, bateria está baixa. Aqui, ó, em EURUSD, o que eu fiz em EURUSD? Em EURUSD, eu não adiantei movimento. Eu simplesmente continuei o movimento. Por quê? Vamos recapitular? Preço faz movimentação de baixa, preço faz pullback, preço deixa padrão de vela na região, ó, e eu simplesmente continuei movimento. Então tem duas formas de operar aqui, ó. Aqui eu operei uma resistência, aliás, aqui eu operei uma tendência numa resistência, correto? Aqui fiz uma operação de tendência numa região de resistência. Aqui, pessoal, eu fiz uma correção em uma resistência dentro de uma tendência. Então, enquanto em EURUSD eu fiz uma continuidade de movimento, aqui eu fiz uma continuidade de movimento, presta atenção. Cadu, como que você entendeu que essa era a melhor região?
eu tinha explicado para você, né, sobre a questão da região de equilíbrio. Se eu vou continuar essa tendência, aqui tem contexto para que eu continue a tendência. Ó, operação, entrada de continuidade, correto? Entrada, padrão de entrada de continuidade. EuroJPY, aqui eu sei que a tendência pode corrigir que ela está chegando ao fim. Então, é um padrão de entrada de correção. Os dois movimentos eu trabalhei na resistência. Presta atenção, os dois movimentos eu trabalhei numa resistência, só que uma foi padrão de correção e a outra foi padrão de continuidade. Todo dia o gráfico é igual. Todo dia o gráfico ele vai continuar ou vai corrigir. Ele vai continuar ou vai corrigir. Agora, o que vai fazer a diferença da movimentação? É você, nessa melhor região, aplicar os padrões de velas. Então, olha só, eu apliquei praticamente um martelo para corrigir o preço dentro da tendência e praticamente eu apliquei um martelo para continuar o preço dentro da tendência. Olha que coisa interessante. Por que isso, pessoal? Cadu, como é que o mesmo padrão de vela pode ser usado para dois tipos de movimentos diferentes? É aí que vem os fundamentos da análise gráfica. É aí que vem a questão do contexto gráfico. É aí que vem a questão de você entender a causa do movimento. E o efeito vai ser o preço. Então, enquanto aqui existe um efeito de padrão de vela dentro de uma causa, porque existe um contexto de continuidade. Aqui existe um padrão de vela, que é o efeito, dentro de uma causa de correção. Então, eu consigo, com os mesmos movimentos de padrões, por exemplo, de vela, e dentro das mesmas regiões fazer entradas diferentes, ou seja, de continuidade de correção. Então, aprenda a aplicar padrões de velas em regiões de suporte e resistência. Faça isso todos os dias. Como aplicar padrões de velas nas melhores regiões de suporte e resistência. Você vai entender, ou vai procurar entender de uma vez por todas, quando você estiver aqui no treinamento, e você é muito bem-vindo, é por isso que eu tenho um treinamento. No treinamento eu ensino todo esse método que eu utilizo para você passo a passo, e você vai conseguir entender todos esses fundamentos da análise gráfica. Você vai conseguir se aprofundar nesse assunto ao ponto de você olhar os mesmos padrões de velas, ou seja, um mesmo efeito na melhor região, mas essa região só vai ser a melhor região porque ela está dentro de um contexto. Conseguiu compreender? Ou seja, poderia acontecer inúmeros outros padrões e o movimento não dá certo. Por quê? Porque não teria contexto ali de aplicação. Esse conjunto de regras, esse método utilizado que se forma a análise gráfica, ele é estudado passo a passo, pessoal. Por isso que tem um treinamento passo a passo, onde você vai acessando módulo a módulo, tendo suporte diretamente comigo. Porque se você não entender o método passo a passo, se você não entender o caminho do início, meio ao fim, você não entende o porquê que você está apertando um botão de venda, você não entende porque está apertando um botão de compra. Então você será muito bem-vindo. Aqui os links estão na descrição, no comentário. Qualquer dúvida é só entrar em contato via WhatsApp, lá na DM do Instagram também, os links estão todos abaixo aí. Você é capaz também, como você viu ali no início, os alunos batendo meta atrás de meta, você também é capaz de ser um vitorioso nesse mercado. Agora precisa o quê? Precisa de uma certa dedicação, nem que seja 20 minutos por dia, meia hora por dia, e todo mundo tem isso, né, pessoal? Eu tenho vários alunos, por exemplo, que estudam na hora do almoço, né? Vai lá, almoça, tem seu tempo. Cadu, eu consigo estudar pelo celular? Sim. Inclusive, existe um aplicativo que você acessa as aulas offline, tá? Offline, pessoal. Não é todo mundo que tem essa barganha não para estudar, tá? Então aqui, a gente desenvolveu um sistema realmente educacional, anos aí de experiência que eu tenho como professor, e como eu já fui professor em sala de aula, vocês já conhecem a minha história, eu não vou ficar aqui relatando. 15 anos que eu tenho de sala de aula, de coordenador de ensino à distância, entre outras coisas, eu consegui desenvolver um método de raciocínio lógico onde você consegue pegar toda essa complexidade da análise gráfica e transformar em algo simples, tá?
Ei, computador tá querendo desligar. Espera aí, filhão. Deixa a gente terminar a aula aqui, tá? Então, ó, entradinha de continuidade no movimento, como eu havia te explicado, mais uma entradinha aqui na correção de movimento. Euro USD, uma oportunidade, uma taxa. Euro JPY, uma oportunidade, 3 taxas, fechando com 4-0 essa segunda-feira linda, linda. Então hoje nós falamos sobre as melhores regiões, né? As melhores regiões. Você viu que nós trabalhamos nas duas análises, nós trabalhamos resistência, porém uma a gente continuou o movimento e a outra a gente corrigiu o movimento. Cadu, como é possível isso? Isso é através dos fundamentos da análise gráfica, onde nós trabalhamos o contexto gráfico, onde nós entendemos a causa do movimento, nós entendemos o efeito do preço, que é a ação do preço. Ali nós aplicamos um padrão de vela, é o mesmo padrão com contextos diferentes. E aí tem volume, tem toda uma didática por trás que você também pode aprender, tá bom? Você ao final da aula, não se esquece, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e escreva nos comentários após a aula as melhores regiões, que eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando e você quer crescer em conhecimento. E isso vai fazer com que eu ainda traga mais conteúdo para vocês, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui no final da aula mais assuntos sobre as melhores regiões. Eu não sei se você percebeu, mas todo final de aula, pessoal, nos cards ali principais, eu deixo aulas referente à aula que você acabou de assistir. Então, às vezes você assistiu a aula aqui e pensou assim, eu não entendi muito bem sobre esse negócio das melhores regiões, porque uma o Cadu continuou, outra ele corrigiu, não entendi nada. Como é que pode uma mesma região com o mesmo padrão de vela ser coisas diferentes? Eu vou deixar aqui mais 2 aulas para você se aprofundar, para você ter conhecimento e conseguir compreender esse quebra-cabeça. Claro, né? Como eu sempre digo para vocês, aqui eu trago super dicas para você realmente se aprofundar e acelerar os seus conhecimentos em pouco tempo, coisas talvez que você demoraria meses ou anos. Aí existe um método do treinamento onde te ensino de forma simples, objetiva, com resultados para a sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, fica com Deus, beijo no coração, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!